Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Sanepar é risco ou oportunidade? Bom, se você é novo por aqui, meu objetivo no canal é compartilhar minha carteira de investimentos focada em dividendos. Caso queira me acompanhar nessa trajetória de investimentos, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, ultimamente a Sanepar tem sido foco de muitos assuntos, referente às suas cotações, principalmente em suas quedas que estão ocorrendo. Bom, no fechamento da data do dia 28 de maio, foi a 4,10, com uma desvalorização de mais de 1%, e somente nos últimos 12 meses nós temos aqui quase 23% de queda. Somente no mês atual, quase 2,5%. Em relação ao seu dividend yield atual com o valor da cotação que está em torno de 4,93, com seus 20 centavos pagos de dividendos. Bom, vamos primeiro alguns indicadores aqui de Sanepar. O P sobre VP está em 0,86 com a cotação atual. Bom, em relação ao PL, nós temos o atual em 6,28, e isso está bem abaixo da sua média, que é 7,42, resultando em mais de 15% abaixo da sua média. Outros indicadores de destaque: margem líquida, nós temos mais de 20%, é uma excelente margem. Nós temos também indicadores de rentabilidade, o ROI bem acima dos 10%, e os indicadores de crescimento, pelo menos aqui nos 5 anos, também bem aceitáveis. Bom, porque as cotações de Sanepar estão abaixo dos seus valores normais. A Sanepar teve seu primeiro trimestre uma redução da sua receita líquida em mais de 1,5%. Compensação, seu EBITDA cresceu 0,3% e o seu lucro líquido também caiu em torno de 3,7%. Então, apesar disso, não acho que foi uma queda tão grande, mas acumulando já com outros fatores, isso vem se tornando um grande problema. Bom, outros pontos que a gente tem que acrescentar também são os acréscimos aqui nas ligações de água, que foram mais de 19 mil, e os acréscimos também nas ligações de esgoto, que foram mais de 19 mil também. E a Sanepar também tem feito investimentos constantes. Outro ponto importante também é a questão da inadimplência. A gente tem aqui no primeiro trimestre de 2019 2,5%, de 2020 3,6% e de 2021 também 3,6%. Então, visto que não sofreu tantas alterações em relação à inadimplência, comparando período a período. Bom, mas sendo assim, então, por que ainda as ações continuam a sofrer com essas fortes quedas? Bom, um dos pontos que podemos ter destaque é a questão do tipo de contrato que a Sanepar tem. Então, muitos deles são referentes a programa e não a concessões. Por que eu estou falando isso? Porque o marco do saneamento, ele estipula que esse tipo de contrato não poderá mais ser realizado. Sendo assim, a Sanepar possui vários desse tipo de contrato. Isso significa que o município pode contratar uma estatal sem mesmo fazer uma licitação para isso. Então, com o novo marco de saneamento, isso vem a ser finalizado. Assim, novos contratos desse tipo não poderão ser realizados. Mas, por outro lado, a gente tem também a questão do tempo de concessão ainda, tá? Do restante que ainda falta. Ou seja, para esses programas nós temos aqui mais de 27 anos, mais de 25 anos, quase 20 anos, esses prazos de contratos, incluindo os de concessão. Programas aqui embaixo também a gente tem aqui mais de 20 anos, mais de 20 anos, mais de 20, quase 28 anos. Então, são bastante, ainda tem um período remanescente muito grande para a finalização desses contratos. Então, esse foi o ponto para que nós possamos ficar atentos em relação às ações da Sanepar. Bom, outro ponto também que nós temos que ficar sempre atentos em relação aos reservatórios e aos seus níveis. Visto que neste último período, em alguns pontos choveu bastante, outros não, mas mesmo assim conseguiu manter, pelo menos aí, a metade da maioria dos reservatórios foram mantidas. Bom, enquanto as projeções de dividendos e valores. Bom, então nessa planilha preparada nós vamos fazer algumas projeções de dividendos. Também vou falar para vocês minha estimativa de valor da ação, que eu creio que ela deva chegar nos próximos trimestres. Então eu já coloquei aqui do lado alguns valores para que a gente possa utilizar, para não ficar trocando de tela toda hora. Então vamos lá, a cotação atual que nós vimos era 4,10, o total de ações aqui 1,5 bilhões e o payout. Bom, em relação ao payout nos últimos 2 anos girou em torno de 30%. 2021 nós não sabemos ainda, mas anteriormente aqui nós temos desde 2012
que ela sempre manteve a faixa de 47%, basicamente. Tá? Então, sempre manteve essa faixa de 47%. Então, nós temos um cenário de 30% e um cenário de 47%. Dentro da média 43%. Bom, voltando aqui então na planilha, nós vamos considerar o payout de 30%. Bom, outro item também que vamos precisar é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, eu peguei do Status Invest, então nós vamos colocar 7,1 bilhões. Bom, que nos retorna um VPA de 4,76 e um P sobre VP de 0,86. Bom, em relação ao lucro líquido da Sanepar, gira em torno de 1 bilhão anual. Então, por quê? De onde vem isso? Bom, então nós podemos ver nesse demonstrativo que gira em torno aí próximo de 1 bilhão. Tá? Isso nós temos um pouco menos ou um pouco mais, mas mais ou menos aí para a gente ter uma noção, para fazer uma projeção, gira em torno de 1 bilhão, para colocar um número mais redondo na nossa planilha. Então foi por isso que eu coloquei 1 bilhão aqui. Então isso nos dá um lucro a distribuir de 300 milhões e um valor a distribuir por ação de 20 centavos, que nos remete a um yield com a cotação atual de 4,84. Com esse lucro líquido, nós temos um lucro por ação de 0,66 e um PL de 6,20, como vimos anteriormente, está bem próximo. Bom, em relação a dividendos, para que a gente possa receber então pelo menos os 6%, deveria ser pago por ação em torno de 25 centavos. Bom, a Sanepar tem distribuição constante e também crescente de dividendos. No entanto, se nós pegarmos aqui de 2016, girou em torno de 20, 22 centavos, apenas em 2019 que chegou a quase 30 centavos, que seria muito bom. E no ano de 2020 nós temos aqui 20 centavos novamente. Então, gira em torno aí de 20, 22 centavos por ação, se a gente for comparar aqui o resultado dos últimos anos também. Bom, já o dividendo estimado, nós fazemos a conta utilizando o lucro por ação e também relacionado ao payout. Então, nos remete a um dividendo de 20 centavos. Isso pelo lucro por ação, não utilizando a taxa de 6% de dividendos. Então, se almeja receber os 6% de dividendos, teríamos que receber 25 centavos por ação. Bom, isso comparando a essas cotações. Então, a Sanepar, ela tem uma defasagem aí em relação ao seu valor da ação comparado ao seu valor patrimonial, mas mesmo assim, com o yield pago nos últimos meses, nós vimos que ainda falta um pouquinho para chegar num bom rendimento para nós. Bom, então qual seria então o valor ideal para que a gente pagasse pela ação da Sanepar nesse cenário, com 30% de payout e com um lucro líquido de 1 bilhão? Então vamos fazer aqui, já que o nosso dividendo estimado é de 20 centavos, como a gente quer 6%, então nós teríamos que pagar algo em torno de 3,33 por cada ação. Então nós podemos ver que para esse cenário nós estamos bem longe ainda desse valor. Recentemente a Sanepar esteve a 3,96, então mesmo para esse cenário ainda teríamos um dividendo um pouco além do que é necessário, mas como vimos, o payout da empresa comumente se pagava 47%. Então vamos para esse cenário onde a gente tem uma melhor projeção dos nossos dividendos. Então vou colocar o valor normal aqui novamente, que são os 4,10, para a gente poder fazer essa estimativa. Então mesmo que o lucro líquido da empresa permaneça, mas somente o fato de aumentar o seu payout, já teríamos aí um salto bem grande na distribuição de dividendos para em torno de 7,5%, que já é muito bom. Então, são vários os cenários da Sanepar que a gente encontra e creio que vários estudos para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Então, dentro desse cenário, seria um cenário onde eu não teria lucros tão altos, mas a empresa voltaria a distribuir os seus patamares normais. Mesmo que ela distribua a média, que no caso seria, que para nós seria em torno de 40%, ainda teríamos sim um dividend yield acima dos 6%. Visto também que a empresa costuma pagar muito JCP. Então, como podemos ver aqui, nós temos muitos JCPs e alguns dividendos apenas. A maioria, tudo JCP. Então, voltando aqui na planilha, esse nosso cenário seria um cenário mais conservador.
E nós também podemos simular algo em torno de alguns acréscimos que a empresa poderá receber. O Sanepar também teve reduções nas suas despesas, teve também o programa de aposentadoria incentivada e também o ajuste tarifário. Então, todos esses casos aí podem contribuir para o aumento do seu lucro líquido ao final do ano. Então, sendo assim, nós estamos fazendo uma projeção para ver como que fica nessa projeção. Então, teríamos algo em torno aí de 7,10% de dividendos. Na mais pessimista de 30%, então teríamos aqueles 20 centavos e aqui 22 centavos, que na verdade é o que a gente mais encontrou, que seria mais ou menos a média dos proventos pagos pela empresa nos últimos anos. Bom, gente, em relação a investir ou não investir em Sanepar, de minha opinião, quero deixar claro que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, mas eu vejo com bons olhos a empresa e mesmo com essas condições ainda vejo que ainda tem muita chance de crescimento. Sendo assim, eu continuo aportando, logicamente que dentro dos meus limites. Então, no vídeo anterior eu disse que ficaria, caso ela ficasse nesse preço, eu já tinha uma estimativa entre preço também e também a quantidade de ações. Então, ficaria mais ou menos em torno de 200 a 250 ações. Então, já estou com 198 e pretendo comprar um pouquinho mais. Creio que vai chegar em 230, 240, talvez até 250. Caso abaixe mais um pouco, eu tenho a opção de ficar até 300 ou 350 ações. Como podemos ver aqui também, a empresa apresenta um crescimento contínuo no seu lucro líquido. Tá certo? Tem momentos em que o lucro fica um pouco estagnado, mas sempre tem a tendência de subida. Aqui nesse período nós tivemos as questões hídricas também, questões relacionadas à pandemia, então teve muitos fatores para evidenciar essa queda nos seus lucros. Mas creio que com os acontecimentos e também na entrada do terceiro trimestre com a volta das chuvas, pode ser que esse cenário volte à tendência de subida novamente. Isso beneficiando também os investidores que de longo prazo provavelmente terão mais lucros aí com seus dividendos. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. No mais é isso, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.